Fala, concurserianos e concurserianas do meu Brasil, só questões de concurso chegando na área. E hoje a gente vem trazendo aí uma sequência de aulas aí da Lei Orgânica do município de Valença, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição 70 questões do Estatuto do Servidor e 61 questões da Lei Orgânica comentadas para você poder fazer o seu treinamento por questões. Preços super acessíveis, preços super tranquilos. Você pode comprar direto do site da Hotmart, sem burocracia, sem demora, você recebe direto no seu e-mail, beleza? Lembrando, se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clica no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar ali um vídeo novo, beleza? Lembrando que esse material de estudo que a gente vai aplicar essa aula agora é um material de apoio. Você precisa estudar a lei seca e você precisa, fazer o estudo também desse material, e para potencializar ainda mais seria bom você treinar por questões, ok? Então beleza, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos para cima e rumo à posse. Vamos lá. Opa galera, chegamos novamente aqui na aula 4 da Lei Orgânica, hein? Que beleza, se você chegou até aqui, você é uma guerreira, você é um guerreiro, você está focado aí no seu objetivo. Lembrando, galera, só fazendo aqui um adendo, eu vou deixar na descrição aqui materiais além, da Lei Orgânica do município. São 61 questões da Lei Orgânica, são 70 questões do Estatuto do Servidor e agora eu coloquei mais 82 questões comentadas do regimento interno. Beleza? Então você pode comprar os três separadamente ou pode comprar ele com valor promocional. Os três juntos com valor promocional. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode fazer a compra tranquilamente. É um valor super tranquilo. É um valor que você vai estar investindo para o seu futuro. Então, vale a pena você fazer esse investimento. Ah, Thiago, mas eu quero de graça. Não, tudo bem. Tudo que é de graça tem seu valor. E tudo que é pago tem um valor diferente. Então as pessoas, elas dão mais valor a algo que ela pague do que a algo de graça. Às vezes algo de graça não tem tanto valor, não tem tanta substância. Então, para eu equilibrar essa balança, eu coloco um valor que seja simbólico, junto com um material que tem um excelente conteúdo. Ok? Beleza, então vamos começar aqui com o artigo 16 das vedações. Então, o que significa vedar? Vedar significa proibir, né? É um termo jurídico. Vedar significa proibir. É como se a lei dissesse assim, ó, não pode. Está proibido. Não passa nem perto. É quando sua mãe falava para você, filho, não coma doce antes do almoço. Está vedado, está proibido. Entendeu? Ela estava ali te proibindo, mas ela estava pensando no seu futuro, né? De repente você ia perder todos os dentes, ia ficar com uma doença autoimune, que é a diabetes. Então, vedar é isso, proibir. Então, ao município é proibido. É proibido o quê? Estabelecer, aí no parágrafo 1 vai dizer que é estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionários, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ah, Tiago, mas é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas? Não. Não é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas, porque estamos num país laico. Então não é proibido, não pode ser proibido. O que é proibido é estabelecer uma aliança. Por exemplo, você não pode financiar uma igreja. O município, na verdade, né? Não pode financiar uma igreja. Ela não pode ter relações ali com os representantes. Ela não pode ter uma relação de dependência. É salvada em forma da lei, né? A colaboração do interesse público. Beleza? O parágrafo 2 vai dizer que recusar fé aos documentos públicos.
Então esse parágrafo ele vai estabelecer a proibição do poder público de recusar a crença ou a verdade dos documentos públicos. O que isso significa? Que os documentos emitidos pelo Estado, eles devem ser aceitos como verdades absolutas. Não pode ser contestado. Quer ver um exemplo? Um comprovante de endereço emitido pela prefeitura. Ele deve ser aceito como prova de residência para fins de cadastramento ou inscrição em programas sociais e não pode ser recusado sem uma justificativa legal. Ok? Parágrafo 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, o município ele tem que tratar todos os cidadãos igualmente, sem qualquer tipo de privilégio, sem qualquer tipo de discriminação. Ok? Subvencionar ou auxiliar. Subvencionar é financiar, tá? Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, ou seja, ele não pode financiar de qualquer modo com dinheiro público, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração. Então o município não pode pegar o dinheiro do cofre público e fazer propaganda política partidária. Nem pela televisão, nem pelo rádio, nem pela imprensa, nem pela internet, nem pelo alto-falante, por nada. Ele não pode fazer isso. Ok? Respira, calma, que papai vai ensinar tudo direitinho aqui para você aprender tudo com calma. Ok? No parágrafo 5, ele vai dizer aqui, ó, manter publicidade de altos programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade do qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal, de autoridade ou serviços públicos. Ok? Então isso significa que a administração pública não pode utilizar recursos públicos, não pode utilizar nosso dinheirinho para fazer propaganda política ou pessoal, seja através de imprensa, Ela não pode fazer essa propaganda. Ela não pode manter a publicidade de atos, nem de programas, nem de obras, Então ela não pode. Ela tem que investir o dinheiro sempre em caráter educativo, informativo, de orientação social, assim como a publicidade da qual conste os nomes, símbolos ou imagem que caracterizam a promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Ok? Beleza. O 6. Outorgar isenções ou anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Então, ao município é proibido outorgar isenções ou anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Então, o que quer dizer? A administração pública não pode conceder benefícios fiscais ou permitir a remissão de dívidas de empresas ou indivíduos sem uma justificativa plausível do interesse público, Então essa medida ela tem como objetivo evitar que haja tratamento diferenciado ou privilegiado para determinados grupos ou indivíduos em detrimento da coletividade. Ok? Exigir ou aumentar o tributo sem lei que o estabeleça. Então, o município não pode sair aumentando e exigindo, criando impostos ou aumentando suas alíquotas de forma aleatória. Ela precisa
precisa existir uma lei que estabeleça isso de forma prévia, de forma antecipada. Ok? Beleza? Continuando aqui no artigo 16. Então, o município é vedado, no artigo 16, no parágrafo 8. Então, o município é vedado instituir o tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, é vedado ao município instituir o tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação equivalente. Ou seja, as leis tributárias, elas devem ser aplicadas de forma igual para todos. Não pode haver distinção em razão de ocupação profissional ou função exercida, né? Então, precisa existir uma igualdade nos tributos. Aqui no 9. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Então, é proibido ao município estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços, em razão de sua procedência ou destino. Isso significa que não se pode estabelecer tributos diferentes para produtos ou serviços de origem ou destinos distintos. Maravilha? Então vamos seguir aqui, ó. 10. Cobrar tributos. Então é proibido ao município cobrar tributos de duas partes. Na linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentados. Então, isso significa que o município não pode retroagir a lei tributária para cobrar impostos de períodos anteriores à sua publicação. E na linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Então, na linha B, ela vai vedar a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro. Isso significa que o município ele não pode cobrar tributos com efeitos retroativos dentro do mesmo ano em que a lei foi publicada. No 11, utilizar os tributos com efeito de confisco. Então, o Estado ele não pode usar os tributos para confiscar bens ou propriedade das pessoas de forma abusiva, de forma exagerada, o que seria uma violação do direito de propriedade. 12. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, significa que o Estado não pode criar impostos ou taxas que limitem ou impeçam o livre trânsito de pessoas ou mercadorias, a não ser que sejam pedágios para o uso de vias conservadas pelo poder público. No 13, instituir impostos sobre. Então, é proibido o município cobrar impostos sobre o quê? Patrimônios, rendas ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. Então não pode cobrar impostos de patrimônio, de renda, serviço da União, do Estado e de outros municípios. Templos de qualquer culto, então não é permitido cobrar impostos sobre templos religiosos de qualquer culto. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de legislação federal. Então, fundações, entidades sindicais, instituições de educação, assistência social, tudo é sem fins lucrativos. Tudo que é sem fins lucrativos não pode ser cobrado impostos. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão também não pode. Então, se você quiser fazer um livro, se você quiser fazer um jornal, o papel também que você for fazer esse livro, esse jornal, não vai ser cobrado impostos. Ok? É muito bom estudar por isso, né? A gente descobre muita coisa.
A da Câmara Municipal, então a Câmara Municipal, ela tem o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Então a Câmara Municipal é o órgão responsável, ela vai ali elaborar, discutir, votar leis municipais, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal. Ok? Então, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Lembrando isso daqui bastante, porque isso aqui cai em prova, despenca, sai ladeira abaixo caindo. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, o parágrafo único ele estabelece que cada legislatura terá uma duração de 4 anos. E cada ano, né, e que cada ano da legislatura compreenderá uma sessão legislativa. Isso significa que a Câmara Municipal ela terá um mandato de 4 anos. Ok. A cada ano desse mandato será dividido em uma sessão legislativa. Então, cada ano equivale a uma sessão legislativa. Cada sessão, os vereadores vão ter a oportunidade, eles vão debater ali, né? Vão votar projetos de lei, fiscalizar o executivo e representar a população. No artigo 18, a Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema promocional, como representante do povo, com mandato de 4 anos. Então, a Câmara Municipal é composta por vereadores. Ok. Eles são eleitos pelo sistema promocional. Ok. Eles são representados pelo povo. Ok. E o mandato são de 4 anos. Então, o sistema promocional é um sistema de eleições proporcionais, no qual o número de vereadores eleitos por cada partido ou coligação é proporcional ao número de votos recebidos. Por exemplo, se uma eleição municipal, um partido ou coligação recebeu 30% dos votos, eles terão direito a 30% do total de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Assim, quanto mais votos um partido ou coligação receber, mais vereadores terá na Câmara Municipal. Então, o mandato é de 4 anos, é o período pelo qual o vereador são eleitos e exerce suas funções legislativas e fiscalizadoras. Parágrafo 1. São condições de elegibilidade para o mandato do vereador na forma da lei federal. Então, o abençoado, para ser vereador, ele tem que seguir alguns requisitos. Primeiro, parágrafo 1, nacionalidade brasileira. O cara tem que ser brasileiro, né? Então, imagine você colocar lá um talibanês. Ele vai jogar uma bomba e vai explodir todo mundo. Então, assim, o cara tem que ter a nacionalidade porque ele vai entender ali que o outro é seu companheiro de jornada. Ele vai entender que ali o cara é do mesmo país, está debaixo das mesmas leis. Então, são condições de elegibilidade para o mandato de vereador na forma da lei federal, no parágrafo 1. No inciso 1, a nacionalidade brasileira. Então, o cara tem que ser brasileiro, né, para ter o mandato de vereador. No inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Então, a pessoa ela não pode ser impedida legalmente de votar ou ser votada se ela tiver ali com os direitos políticos suspensos por algum motivo. Por exemplo, foi condenado por algum crime, ela não pode se candidatar. O alistamento eleitoral. Então, para se candidatar, a pessoa precisa ter feito seu alistamento eleitoral, precisa estar em dia com suas obrigações eleitorais para poder se candidatar, né? Então, ela tem que ter votado nas últimas eleições, enfim, ela tem que estar ali bonitinha. O domicílio eleitoral na circunscrição. Então, ele precisa ter o domicílio eleitoral na circunscrição. A pessoa precisa morar na cidade que deseja se candidatar, ou seja, ela tem que ter o seu domicílio eleitoral nessa circunscrição. Circunscrição é uma área geográfica delimitada ali para os fins eleitorais ou administrativos. Em relação às eleições, uma circunscrição pode ser um estado, um município, um distrito, por exemplo. Entendeu? É nessa área ali que o eleitor
ele vai votar para escolher seus representantes. Então, o domicílio eleitoral do candidato, ele deve, o local onde ele reside, tem que estar inscrito como eleitor, que ele está inscrito como eleitor, precisa estar dentro da sua área ali, para que ele possa se candidatar. Filiação partidária, então o cara tem que estar afiliado a um partido. A idade mínima de 18 anos, ou seja, o cara tem que ter 18 anos para se candidatar, né? Para ele ser elegível, né? Ele tem que ter 18 anos. E ser alfabetizado, pelo amor de Deus, o cara tem que saber ler, escrever, tem que saber ali, né? Assinar um projeto de lei. Ele tem que ter a capacidade de compreender um texto. Então ele tem que ser alfabetizado também para ser um vereador. Não pode ser analfabeto para ser vereador. Só o presidente que pode. Brincadeiras à parte, chegamos ao fim dessa aula. A gente vai colocar aí a aula completa. Inclusive eu vou colocar a aula do estatuto também. Essa aqui é a lei orgânica, eu vou colocar do estatuto do regimento interno. Nosso material você pode comprar direto da Hotmart. É um site super seguro, que todo mundo faz compras por lá. Ah, Thiago, mas eu não gosto de fazer compras pela internet, eu tenho medo. Não tem problema, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo também. Você fala direto comigo ou fala direto com a nossa equipe. E aí você pode comprar direto comigo. Não tem problema. Eu te envio o arquivo por e-mail. Ali a gente conversa. Eu tiro dúvidas e te envio por e-mail, eu te envio pelo WhatsApp. Sem medo de ser feliz, sem dublê. Direto. Mandando direto para você. Beleza? Então obrigado pela atenção de todos. Continue no seu foco, continue no seu objetivo, porque o importante não é a velocidade, o importante é a constância. Então você tem que se manter constante, porque um dia a sua hora vai chegar, tá? Eu não estou dizendo que você vai morrer não, tá? Estou dizendo que sua hora vai chegar e que seu objetivo vai ser concluído. Beleza? Muito obrigado, aquele abraço e tchau!